Passamos agora para um outro tema. Temos estado a abordar esta relação, esta nova abordagem no relacionamento Inatel-CCD e por agora falamos do movimento associativo. Mudando de tema, vamos abordar a história do movimento associativo português. Falará Rui Marques, músico, maestro e investigador do INET na Universidade de Aveiro. Licenciado e mestre em Educação Musical pela Escola Superior de Educação de Coimbra, doutorando em Música, área de Etnomusicologia no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, colabora em projetos de investigação no Polo de Aveiro. Desde 2008. É professor de formação musical e classe de conjunto no Conservatório Regional de Coimbra. Dr. Rui Marques. Ora, muito boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Fundação Inatel, na pessoa da doutora Sofia, para estar aqui presente. Já perceberam que, apesar de me terem solicitado que fizesse aqui uma breve súmula do associativismo, da história do associativismo musical, eu não sou historiador. Portanto, alguma desinformação, estejam à vontade para debatermos no período de perguntas. De qualquer modo, a minha ligação ao associativismo vem de dois planos. O primeiro deles é que tenho vindo a estudar, no âmbito do mestrado e doutoramento, a importância do associativismo nas práticas musicais. Eu sou músico, dirijo grupos no âmbito do associativismo e sempre trabalhei no âmbito do associativismo na investigação que tenho vindo a desenvolver. Por outro lado, e como provavelmente uma boa parte dos músicos e dos esportistas, dos atores deste país, nunca teríamos sido músicos, atores e desportistas, não fosse o impulso do associativismo, que tem uma importância fundamental nestas áreas em Portugal. Bem, começando e tentando não vos maçar muito, esta é uma área um bocadinho menos técnica do que aquela que tem sido apresentada até aqui. Não sei se isto está. Está. O primeiro contributo teórico acerca do desenvolvimento do associativismo em Portugal é da autoria de Costa Godolphin e data de 1876. É este livrinho, já numa edição mais recente. Este autor relaciona a emergência do movimento associativo com a extinção das corporações de artes e ofícios e das congregações religiosas, que ocorreu em 1834, na sequência do final da Guerra Civil que opôs liberais constitucionalistas e absolutistas. Este período de instabilidade política, que se prolongou após a Guerra Civil, conduziu ao enfraquecimento da expressão do movimento associativo. A partir da segunda metade do século XIX, fatores como a tendência de crescimento urbano, o progresso económico, a construção das primeiras linhas férreas e o incremento da circulação de ideias, que foi, de uma forma geral, disputado pelo desenvolvimento da imprensa, configuraram um contexto mais favorável ao estabelecimento de associações. A partir de 1850, o movimento associativo difundiu-se de uma forma muito plural. Neste período surgem associações diferentes, vocacionadas para o mutualismo, para o desenvolvimento da instrução popular, bem como sociedades cooperativas, caixas de crédito, sindicatos operários e coletividades de cultura, recreio e desporto. Muitos autores relacionam o desenvolvimento deste associativismo com os progressos que se vinham verificando desde os séculos XVIII e XIX, no quadro das designadas revoluções burguesas. Um autor, Simão Leitão, destaca as mudanças impulsionadas pela difusão dos ideais e pelas condições de pensamento produzidos e reproduzidos pela Revolução Francesa, bem como os impactos da Revolução Industrial Inglesa, particularmente no que diz respeito às condições de vida dos trabalhadores. As associações surgem, portanto, como estruturas de sociabilidade típicas da modernidade ocidental, que se afirmam, e cito Freire, um sociólogo que tem trabalhado sobre a área do associativismo, um fenómeno inovador e portador de valores seculares e de progresso. Durante o período da monarquia liberal, o dinamismo do movimento associativo foi estimulado por um conjunto de relevantes transformações ao nível das estruturas e conjunturas sociais. Neste contexto, a emergência do proletariado industrial desempenhou um papel fundamental na expansão do fenómeno associativo em Portugal. Aqui há algum desfazamento. Agora sim. O associativismo está muito relacionado também com o surgimento das primeiras organizações de operários, nomeadamente a Associação de Operários, em 1850, e o Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 2 anos depois, em 52. Esta é uma imagem desse ano. Entre 52 e 1870, evidencia-se sobretudo o desenvolvimento do mutualismo.
Associações mutualistas, também designadas associações de socorros mútuos, tinham como principais objetivos a supressão de carências económicas e deficiências culturais e a assistência em momentos de vida difíceis dos seus membros. De acordo com a informação avançada por Mendes, um historiador, as últimas décadas do século XX foram marcadas por um progressivo afastamento do associativismo mutualista, tradicional e conciliador, e de um aproximar dos ideais das novas associações de classe ao sindicalismo. A luta por melhores condições de trabalho e de vida proporcionou ao operariado e a outros estratos populacionais uma coesão que, ao longo do século, acabaria por materializar-se na constituição de associações culturais, recreativas e desportivas. Estas estruturas de sociabilidade tinham o objetivo explícito de promover a elevação cívica da classe trabalhadora através, precisamente, da instrução, do recreio, da cultura e do desporto durante o tempo livre do trabalho. Para a consecução desses objetivos surgem uniões musicais, sociedades de instrução, centros escolares e academias dramáticas. Portanto, aqui a ideia de partir da música, do teatro, da instrução, do desporto, para fazer das pessoas elementos mais completos e mais capazes de intervir na sociedade. No âmbito das associações dedicadas à cultura, destaca-se a disseminação de bandas filarmónicas, que se inicia com a fundação da Sociedade Incrível Almadense, aqui à esquerda, e da Sociedade Timbre Seixalense. Este movimento de disseminação prolonga-se muitos de bandas filarmónicas, prolonga-se em muitos casos até o início da Primeira Guerra Mundial. Ainda ontem, num outro congresso ali em Lisboa, na Biblioteca Nacional, ouvi um colega que dizia que antes do Estado Novo existiam em Portugal cerca entre 2.000 a 3.000 bandas filarmónicas. Portanto, é um volume imenso de bandas no país, para um país da dimensão do nosso. Importa referir que a ação de muitas destas associações não se esgotava na sua finalidade artística. Como refere Francisco Costa, muitas das instituições de vocação musical, como as bandas, as tunas, os coros, assim como os grupos de teatro amadores, os centros de instrução ou as associações de recreio, de desporto e de cultura, acumulavam frequentemente à sua vocação específica uma forte e empenhada componente beneficente. Esta imagem é das primeiras páginas de um estatuto de um grupo que eu estou a estudar no âmbito do meu doutoramento, a Tuna Soselense de Sozelas, no Concelho de Coimbra. E não sei se conseguem ler daí, para além dos objetivos que eles elencam sobre a prática musical, portanto, organizar uma tuna, uma filarmónica, um coro, etc., estabelecem também que vão organizar outras atividades, que vão criar cursos de instrução primária, que vão desenvolver um conjunto de atividades, espetáculos, reuniões, excursões, uma escola de instrução primária e o último objetivo é curioso, que é prestar assistência clínica e farmacêutica aos sócios considerados mais desfavorecidos. Portanto, aqui, partindo da cultura e do desporto, chegamos a outros pontos da sociabilidade, que é a prestação de cuidados básicos às pessoas que não tinham acesso a eles. Bem, avançando uns anos, até aos anos que antecedem a implantação da República, há um período importante, antes da implantação da República, que se inicia em 1880, com as comemorações do tricentenário da morte de Camões. É neste ano que são fundados imensos orfeões, imensas tunas, imensas bandas filarmónicas, grupos de teatro, porque este ímpeto do associativismo é também reforçado pela disseminação do ideário republicano. Nesta fase, a promoção do associativismo adquire contornos políticos ao assumir o desígnio de contribuir para a construção de uma sociedade mais participada. De acordo com o historiador Rui Ramos, que é um daqueles que tem trabalhado mais sobre a questão do associativismo em Portugal, esta intenção traduz uma cultura política de matriz republicana, desenvolvida no quadro do Estado liberal, como alternativa à tradição católica e dinástica do passado português. Isto trocado por miúdos quer dizer o quê? Não sei qual é a percentagem de pessoas aqui ligadas, por exemplo, a tunas ou bandas filarmónicas, mas do conhecimento que tenho dos grupos que tenho estudado, as tunas e as filarmónicas, por exemplo, são quase que a alternativa aos poderes instalados nesta altura, a Igreja e os municípios. Passam a ser uma alternativa à sociabilidade das pessoas. Fazem, inclusive, angariações de fundo, fazem acompanhamento a funerais de sócios, portanto, fazem todo um conjunto de atividades que na altura estavam reservadas e eram controladas pelo Estado e pela Igreja. Este associativismo integra-se, portanto, num projeto mais amplo, que os republicanos designavam cultura do patriotismo cívico. Esta noção, veiculada a partir do final do século XIX, desenvolve-se em torno da ideia de que o problema dos portugueses era, e eu acrescentaria que talvez ainda seja, o da aquisição de uma identidade coletiva que lhes desse confiança e energia. No seguimento desta ideia,
o movimento republicano encarou o associativismo como um importante meio de influência, condizente com o objetivo de envolver o povo na vida pública. As associações populares eram concebidas pelos seus defensores não apenas como um fator de segurança, como as associações de socorros mútuos, mas também enquanto forma de converter os indivíduos, e cito Teófilo Braga, numa parte digna e plena da humanidade. Teófilo Braga é, de resto, uma das figuras republicanas mais empenhadas na defesa do associativismo. Referindo-se a um momento de revivescência nacional pela República, proporcionado pelas comemorações de Camões, que falei há pouco, Teófilo Braga reconheceu a importância das diversas associações de classe e atividades sociais. Na perspectiva deste autor, as associações podiam desempenhar um importante papel democratizador ou constituir núcleos de resistência do individualismo contra o Estado. Bem, de resto, nesta fase da República, a elite republicana vê no associativismo um meio importante para difundir o seu ideal. Um estudo dedicado a isso, de Lia Ribeiro, salienta que, paralelamente a um conjunto de atividades que conquistaram maior mediatização, como os grandes comícios, as manifestações de massas, a intervenção parlamentar ou a produção de imprensa, a disseminação do ideário republicano percorreu também caminhos de menor visibilidade, que tinham como objetivo a sua aproximação, portanto, do movimento republicano, a camadas populacionais de baixo extrato económico e cultural. Este grupo é também o que vos mostrei há pouco, a Tuna de Souselas, foi formado 11 dias depois da implantação da República. Foi apoiado por figuras de relevo, deputados republicanos, que alguns deles chegaram a ser presidentes da República. Portanto, há aqui uma forma larvar de transfusão deste ideário republicano que muitas vezes não é discutida porque percorre estes caminhos mais curtos, muito próximos com a sociedade e não tão mediatizados. Ao estimularem a participação do povo na vida pública, os partidários republicanos pretendiam que esta se tornasse consciente do seu papel. Mais do que uma proposta política e institucional, o desígnio republicano inscrevia-se no processo de transformação e refundação cultural. Com o objetivo de educar a população para o exercício da cidadania, a elite republicana levou a cabo uma enérgica atividade de educação cívica junto às camadas populares, a fim de as integrar no novo modelo político sustentado no sufrágio universal. Esses clubes, é neste contexto que os clubes e centros republicanos adquirem um papel relevante para a compreensão do dinamismo do associativismo nos anos que antecedem a implantação da República em Portugal. Estes clubes e centros republicanos eram muito híbridos. O facto se traduzia até na designação que se dava ao grupo. Aparecem grupos republicanos escolares, dramáticos, musicais, excursionistas, instrutivos, clubes de propaganda, etc. Estas designações refletem, como é óbvio, a multiplicidade de atividades que se desenvolviam nesses espaços de militância, inscritos num quadro legal constitucional estabelecido para as associações culturais que se generalizavam no final do século XIX. Estas estruturas tinham dois objetivos. Por um lado, o facto destes clubes republicanos terem grupos desportivos, culturais, etc., tinham dois objetivos. Por um lado, transmitiam para o exterior, através desses grupos, a atividade que faziam dentro do grupo. E, por outro lado, atraíam a população que estava fora das associações para assistir aos concertos, às palestras, etc., e dessa maneira fazer também a transferência dessa ideologia. Para além de serem palco de diversas atividades de natureza cultural, os núcleos republicanos destacaram-se também na promoção de récitas, saraus literários, musicais, dramáticos, festas, bailes e passeios em cooperação com outras associações culturais, recreativas ou classes, inclusive em locais especializados como os teatros. O destaque conferido pelo republicanismo ao cultivo de práticas culturais justifica a criação de múltiplas secções no seio dos centros democráticos, dedicadas exclusivamente à música, ao teatro e à dança. Estou-me a lembrar, por exemplo, de inúmeros grupos de bandolinistas, de tunas, que mesmo depois de extintos estes clubes republicanos, continuam a tocar e continuam a sua atividade de uma forma independente dos partidos. Nos 25 minutos que tenho vou ter que dar alguns saltinhos, portanto saltamos deste fim da Primeira República para o tempo da ditadura, entre 26 e 74. À exceção de alguns trabalhos pioneiros, principalmente estudos de Daniel Melo, que tem estudado o movimento associativo durante o Estado Novo, e Nuno Domingos, que tem fundado a federação que nos falaram hoje de manhã, o associativismo voluntário
não tem constituído um objeto de estudos aprofundados no que diz respeito ao período compreendido entre o final da Primeira República e a queda do Estado Novo em 74. Algumas causas que podem ter conduzido a esta falta de estudo sobre esta realidade. Por um lado, muitas das associações, aquelas por onde tenho passado, isso é evidente, poderão dizer-me se no vosso caso acontece o mesmo ou não, a maioria das associações mais antigas não dispõe de um arquivo sistematizado, as coisas muitas vezes perdem-se, são espalhadas quando há cisões de direções, cisões de grupos, passam para as famílias, depois há questões de heranças e de partilhas e a documentação acaba por se perder. Isso é uma limitação para o estudo desta fase. Por outro lado, de uma forma diferente do que acontecia com os centros republicanos, que todos eles tinham um jornal, um periódico que editavam periodicamente, as associações populares mais pequenas e com menos meios económicos não tinham essa possibilidade de editar um jornal. Portanto, perdeu-se muita informação que hoje seria útil para levar a cabo estes estudos. Ao nível da produção científica, o destaque tem sido, portanto, colocado no estudo das políticas culturais desenvolvidas pelo Estado Novo no âmbito da designada política do espírito. Esta tendência tende a contribuir para uma aparente ocultação do dinamismo e do papel de resistência que as associações populares e independentes constituíam nesta altura. Neste âmbito destaca-se a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, fundada em 24. Tem sido estudada como percebemos de manhã pela intervenção do Dr. Augusto Flor, esta acaba por ser uma associação de associações que ganha um peso muito relevante na luta, não diria na luta, mas na resistência contra as imposições do período salazarista. Portanto, torna-se relevante, já que não podemos estudar isoladamente cada uma das pequenas associações, esta associação dá-nos alguns dados para perceber o que se passou nestas épocas no que diz respeito ao associativismo. Não falarei muito, porque já muito foi dito hoje de manhã. Direi só que esta federação, atualmente Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, na altura Federação Portuguesa de Coletividades de Cultura e Recreio, eu julgo que ela adotou 4 ou 5 designações durante este período. Esta instituição constituiu, durante os períodos da ditadura militar e do Estado Novo, um contexto de vivência, participação e influência democráticas na sociedade civil à escala nacional. No âmbito da sua atividade, esta instituição enquadrou, defendeu e divulgou um universo significativo de associações autónomas, as quais, individualmente, edificavam estruturas de sociabilidade ao nível local. Devido ao seu dinamismo interno, estas instituições de menores dimensões representavam bastiões de participação democrática ao nível local. E basta perceber que nestas associações, nos pequenos ranchos, nos pequenos clubes de futebol, nas pequenas tunas, filarmónicas, mesmo num plano de ditadura, funcionavam quase como micro-sociedades. Portanto, havia uma sociabilidade quase privada e havia o direito ao voto. As direções eram eleitas, a admissão de sócios era eleito, o plano anual de atividades daquela associação era eleito. Portanto, constituíam núcleos importantes para o exercício da democracia, já que fora das associações isso se tornava impossível. Para além disso, disseminavam propostas culturais alternativas ao modelo cultural do Estado Novo, facto que explica a perseguição que o regime lhes dirigiu. A constituírem redutos de cidadania, no seio das quais era possível conservar ou impulsionar um espírito democrático concorrente ao regime ditatorial, o associativismo popular de vocação cultural, educativa, desportiva e recreativa constitui espaços de manobra e de subsistência para diversos movimentos de oposição ao regime totalitário. A maioria dos estatutos das associações deste período dizem que a associação, logo no início, no preâmbulo, normalmente dizem que esta associação não se ocupa de assuntos e atividades políticas ou religiosas. Isto não tem muito que ver com o facto da associação, ou dos elementos da associação, não estarem disponíveis para um debate sobre política ou sobre religião. A questão é que esses estatutos tinham que ser aprovados pelos governos civis e, caso não tivessem essa salvaguarda, não poderiam sequer existir. Portanto, muitas vezes terá havido debate e evolução ao nível do debate sobre a política, sobre a religião, no seio das instituições, embora não pudesse ser feito de uma forma explícita. Este projeto da Federação apresenta algumas semelhanças com outro projeto defendido pela elite republicana, que falei há pouco, na designada cultura do patriotismo cívico. Para esta continuidade,
contribuiu o fato dos principais impulsionadores da Fundação serem figuras de formação republicana, diversas sensibilidades que lideravam algumas das coletividades fundadoras da Federação. A congregação das diversas coletividades perseguia o objetivo de lhes conceder uma maior capacidade reivindicativa e de influência. Todavia, a partir de 26, com a instauração da ditadura militar, a ação da Federação é dificultada, devido à tentativa de apropriação política e ideológica do espaço da cultura popular. Sobre a ação do Estado Novo, e mais marcadamente a partir de 35, com a fundação da FNAT, esta instituição continuou a enfrentar um ambiente adverso à sua afirmação e desenvolvimento. Sobre estes anos da FNAT, há um trabalho importantíssimo, editado precisamente pelo Inatel, da autoria de José Carlos Valente, que, se não conhecem, aconselho a consulta. A FNAT, nos seus princípios, perseguia o quê? Queria promover o aproveitamento do tempo livre dos trabalhadores portugueses, por forma a assegurar-lhes o maior desenvolvimento físico e elevação do seu nível intelectual e moral. Até aqui tudo bem. Perseguindo o propósito de enquadrar toda a vida social pós-laboral, o projeto da FNAT revelou-se tendencialmente totalitário, tentando esvaziar, por intermédio das suas unidades primárias, o associativismo popular independente. Por exemplo, eu desconheço que nos grupos musicais que tenho estudado, desconheço que tenha havido alguma influência direta do Estado Novo no controle das tunas, dos orfeões, das bandas. Acontece que, a determinada altura, se fosse criada uma Casa do Povo ou um centro de recreio popular pela FNAT num determinado sítio, num raio de X quilómetros não podiam existir outras fundações, outras organizações culturais. Isso acabou por esvaziar as associações que existiam. Por outro lado, não havia qualquer apoio financeiro a estas atividades, enquanto para os núcleos da FNAT ia havendo alguma coisa. Portanto, as pessoas começam, por via das dificuldades financeiras, a transferir-se das associações voluntárias, firmadas por associações de pessoas independentes, para as estruturas da FNAT. Mas a FNAT não visou apenas o enquadramento da atividade cultural das camadas populares, visou também a asfixia das associações independentes. Acontece uma tentativa de dominação de coletividades e associações culturais educativas e recreativas de índole popular. Por exemplo, em 41, o Estado barrou uma proposta de alteração estatutária da Federação Portuguesa das Coletividades de Educação e Recreio, com o argumento de que existia uma sobreposição de funções entre a Federação e a regulação do lazer da iniciativa estatal corporizada pela FNAT. Bem, a Federação aqui volta a alterar os estatutos e depois acontece outro problema. Eles dizem precisamente nos estatutos: nós não nos ocupamos de assuntos políticos e religiosos. E o Estado Novo volta a chumbar-lhes os estatutos e diz: vocês não podem dizer que não se ocupam de assuntos políticos e religiosos. Têm que dizer que se ocupam dos problemas religiosos e políticos que se coadunam com aquilo que o Estado Novo quer implantar. Portanto, não bastava ficar de fora. As associações tinham que defender a ideologia que era disseminada pelo Estado. Na sequência deste entendimento, o Estado exigiu uma imediata revisão dos estatutos, pretendendo que os princípios de neutralidade política e religiosa da Federação fossem, portanto, reconfigurados segundo o espírito da FNAT, organismo considerado o único legítimo organizador do lazer em Portugal. A Federação volta a alterar os estatutos, mas só em 49, portanto, quase 10 anos mais tarde, é que a Federação veria aprovado os seus estatutos. No entanto, os estatutos da FNAT, aprovados no ano seguinte, em 50, referem que a inscrição associativa na FNAT obrigava à desvinculação de outras filiações, fossem essas de caráter oficial e particular. Portanto, com base nesta lei, muitas das sociedades que estavam inscritas na Federação tiveram que abandonar a Federação para ingressar na FNAT. Estas associações são então consideradas centros de recreio popular, quando se tratasse de associações com base em vilas e localidades predominantemente rurais, ou então como centros de alegria no trabalho, quando se tratasse de associações com base em empresas e administrações públicas. Durante a década de 50, a obrigatoriedade de inscrição na FNAT e a manutenção de um vínculo de exclusividade para com esta instituição levou ao afastamento de várias associações forçadas a desvincular-se, como já vos disse, da Federação. Desta forma, ao enquadrar potencialmente toda e qualquer coletividade e ao proibir a existência autónoma de associações recreativas e culturais de trabalhadores ligados a empresas ou à administração pública, o regime salazarista, por intermédio da FNAT, contribuiu para a asfixia do movimento associativo popular. Todavia, esta coação política
não conseguiu travar o processo de crescimento do associativismo. Por um lado, o controlo e a repressão do Estado Novo foram muito seletivos. Atingiram, sobretudo, as organizações mais interventivas no campo político ou que fossem tidas como subversivas. Ainda que, em alguns casos, se considerasse algumas atividades, alguns cursos de línguas, por exemplo, como uma atividade subversiva, porque ia contra a ideia de cultura nacional. Qualquer coisa que tivesse que ver com a cultura americana, ou um curso de Esperanto, por exemplo, era considerado uma coisa que ia contra a proposta de nacionalismo do Estado Novo. Por outro lado, não podendo as associações populares dedicar-se a ações políticas e ações sociais, acabou por contornar esta situação optando por perfis mais híbridos, portanto, optando por criar centros musicais, centros dramáticos, clubes de futebol, clubes de basquete, clubes excursionistas, que permitiam que as pessoas se continuassem a reunir, continuassem a ter as sociabilidades primárias, porque o associativismo acaba por ser alguma coisa que está entre o plano da sociabilidade doméstica e privada e aquele plano mais abstrato do Estado, não é? É uma coisa que fica ali no meio, que permite às pessoas um contacto com outras estruturas da sociedade. E, portanto, graças à atividade esportiva e cultural, as associações continuaram a funcionar. E, inclusive, esta restrição da opção pela vertente social e política levou a um investimento maior na variante cultural e desportiva. Em síntese, desde o seu advento, em meados do século XIX, o associativismo desempenhou um papel fundamental em diversas áreas da vida social portuguesa, exercendo uma influência determinante em processos de transformação social, política, económica e cultural. No quadro da sociedade liberal oitocentista, o associativismo concorreu para a expansão da esfera pública, sendo encarado como relevante fator de promoção de elevação cívica da classe operária. Já na transição para o século XX, o ideário republicano projetou no associativismo uma missão civilizadora capaz de contribuir para a construção de uma sociedade mais participada, uma condição de resto indispensável à implantação de um regime que se pretendia democrático. Durante a ditadura, e ainda que sujeitas à repressão e a um forte controlo, as associações populares foram capazes de gerar novas formas de organização social, afirmando-se enquanto espaços de resistência à dominação. O percurso do movimento associativo é, portanto, indissociável das sucessivas alterações político-sociais ocorridas ao longo da nossa história recente. E, de resto, o associativismo não é só um reflexo das mudanças políticas, culturais, sociais e económicas do país, mas é também um fator que contribuiu para o desenvolvimento e para a alteração da vida social portuguesa. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer questão que possam ter também sobre este tema, é a favor também de utilizarem o mesmo método, levantar o braço, nós passaremos o microfone e podem colocar as dúvidas ou, enfim, qualquer complemento que queiram fazer. Não vejo ninguém para já de braço no ar, portanto, vou presumir que estão também esclarecidos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Marques, pela presença e pela participação também neste congresso.